E nós vamos ler um único verso, que é o versículo de número 1, que tem sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 1. Está aqui na tela também, caso você queira ler com a gente na tela. Não trouxe Bíblia, não se preocupe, tem aqui também projetado o texto da Bíblia de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. É um texto tão curto. Será que a gente pode falar ele de cor, todo mundo junto? De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Eu quero ficar especialmente com essa primeira fala desse versículo, que é: não julguem. Não julguem. Nós estamos trabalhando nessa série, hoje acho que é a mensagem 3, se eu não me engano, eu não tenho certeza, acho que hoje é a mensagem 2. É a mensagem 2. Nós estamos nessa série, Como Viver Feliz. Como Viver Feliz. Você sabe que tudo que você faz é com esse objetivo? Na verdade, todos nós estamos aqui nessa terra para sermos felizes. Não é errado de maneira nenhuma você desejar ser feliz. Aliás, as dores que a gente sente na vida, elas advêm, elas são consequências da felicidade estar escapando muitas vezes da gente. Quando a gente começa a perceber a felicidade escapando, nós estamos carregando e aumentando a infelicidade por causa das dores dentro da gente. Basicamente, todo ser humano quer se livrar das dores, sejam elas psicológicas, psicossomáticas, sejam elas dores físicas, emocionais, estejam relacionadas aos nossos relacionamentos, estejam relacionadas à nossa profissão, aos nossos bens materiais, aos nossos sonhos, às nossas realizações, esteja relacionada à saúde, não importa. A tristeza vem porque essas coisas vão mal na vida da gente. E todos nós queremos deletar as dificuldades. Não gostamos de dificuldades. Não gostamos de problemas. Não gostamos de situações difíceis. E não é errado não gostar de situações difíceis, porque eu e você fomos criados por Deus para sermos plenos. E plenos também de alegria. Plenos também de felicidade. Felicidade é algo tão poderoso que a gente resolveu fazer essa série de mensagens, como viver feliz. Deus está interessado em que você seja feliz. Deus não tem nenhum interesse para que você viva uma vida chorosa, dolorosa, dolorida, com sentimento de falta, faltando muita coisa. Tem gente que sente falta de dinheiro, tem gente que sente falta de uma casa, tem gente que sente falta de uma família, tem gente que sente falta de alguém prestar atenção em si, tem gente que sente falta de carinho, de amor, de perdão. E todas essas coisas deixam as pessoas tristes. Deus não criou você e eu para que sejamos tristes e vivamos tristes e cabisbaixos. Pelo contrário, o Senhor está interessado em que você seja feliz. Tem muita gente que, em algum momento da história da vida, acreditou que Deus está interessado em que a gente, em tirar coisas da gente, ensinar lições dolorosas e momentaneamente a gente ter momentos muito duros e tristes para aprendermos lições. E na verdade, gente, é uma baita mentira de que Deus está interessado nas suas dores.
Pelo contrário, ele permitiu que o seu único filho, chamado Jesus, sofresse as dores de todos nós. A desgraça de todos nós caiu sobre seu filho Jesus, para que eu e você nos sentíssemos completos, felizes. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: no mundo vocês terão tristezas. Não foi bem tristeza que ele disse, mas também faz parte. Ele disse: no mundo tereis aflições. E o que a aflição faz com a gente? Provoca tristeza. Sim, provoca tristeza. Então, em outro sentido, Jesus disse: no mundo vocês terão tristezas. Mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham alegria em mim. E aprender a viver feliz é um segredo. Por isso essa série fala do segredo de viver feliz. Aprender a viver feliz é aprender a não depender das coisas que acontecem fora de você. Aprender a viver feliz é aprender a depender única e exclusivamente de Deus para ser feliz. O problema da gente é quando a gente depende das coisas, das pessoas, das situações para sermos felizes. Quando dependemos das coisas, das pessoas e das situações, a gente vira e mexe para triste. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, quando as pessoas não nos tratam do jeito que a gente esperava, a gente se entristece. E Deus não nos criou para vivermos nessa gangorra oscilante. Ora está embaixo, ora está em cima. Ora está feliz, ora está no abismo da infelicidade. Deus não te criou para viver numa gangorra de tristeza e alegria. Então, aprender o segredo de viver feliz é aprender a buscar felicidade nele e dentro de você. Nós acabamos de cantar uma música aqui quando o pastor Wilson estava fazendo a ceia. E a música, ela diz que Deus veio operar algo dentro da gente. Eu não lembro que parte é da música, mas ela fala de uma operação de Jesus dentro da gente. Que ele veio fazer uma transformação dentro de mim. Enquanto eu e você não entendermos isso, que tudo que Jesus veio fazer dentro da gente, enquanto nós lutarmos com as coisas fora, enquanto as coisas fora, na sua vida, causarem tristeza em você, você vai viver nessa gangorra de alegria e felicidade e tristeza. Descontentamento e contentamento. E é horrível, é uma perda de energia terrível, viver na gangorra da felicidade e da tristeza. Aprender o segredo de viver feliz traz poder para a sua vida, te liberta completamente. Quando eu e você entendemos que nada fora da gente é capaz de nos entristecer, nós ganhamos musculatura espiritual. E quando nós ganhamos musculatura espiritual, a gente está pronto para suportar qualquer coisa fora. Não existe liberdade, do ponto de vista de Deus, não existe liberdade maior do que a liberdade da tirania, da escravidão, de depender das coisas fora de você. Depender das coisas fora de você é uma tirania, é uma escravidão. É uma coisa que causa em muitos até um buraco, uma depressão. Muitos de nós olhamos para as coisas que estão acontecendo na vida da gente e nos alegramos ou nos entristecemos, e isso nos escraviza, isso nos mantém no medo, isso nos mantém na tristeza, isso nos mantém numa gangorra. É por causa das coisas que acontecem na sua vida que às vezes você acorda animado e às vezes você acorda desanimado. Às vezes você está mais energizada e às vezes você está menos energizada. Porque você ainda está dependendo, nós ou eu ou você, não sei,
porque nós estamos dependendo demais das coisas fora de nós. E o que Jesus veio fazer é uma obra maravilhosa dentro de você. O que Jesus veio fazer é uma mudança interior. É uma mudança de reino interior. É uma mudança de estado de espírito interno. E muitos cristãos na face da terra entenderam errado o que Jesus veio fazer, achando que Jesus veio para consertar as coisas ao redor da nossa vida. Enquanto nós dependemos que Deus conserte as coisas da nossa vida para sermos felizes, a gente nunca vai ter liberdade interna. E não existe coisa mais maravilhosa do que quando você está livre por dentro, pleno por dentro, e nada mais é capaz de te afetar por fora. Quando a gente é capaz de manter a calma, a ternura, a tranquilidade, mesmo quando as coisas fora da gente não estejam do jeito que a gente gostaria. Não existe poder maior. Não existe vida verdadeira fora dessa ideia da transformação e da mudança que Jesus veio operar dentro da gente. Olha só, você leu comigo o capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julguem. Semana passada nós falamos de uma chave, de um segredo para viver feliz. E o segredo da semana passada, qual que foi mesmo? Qual é um segredo da semana passada para a gente viver feliz? O segredo da semana passada foi Opa, ainda bem que tem gente que lembra, tem gente que guardou. Um segredo, uma chave que a gente recebeu a semana passada foi viver um dia de cada vez. Hoje, nós temos um outro segredo. Qual é o segredo? Não julgue. Se você olha para o capítulo 7 de Mateus, o capítulo 7 de Mateus, ele faz parte de uma grande, ou melhor, a maior mensagem de Jesus já pregada. Chamado Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças. As bem-aventuranças começam no capítulo de número 5 e vão até o capítulo de número 7. Todos os capítulos 5, 6 e 7 é Jesus falando no monte para uma multidão de quase 20 mil pessoas. E o que é que Jesus tem para falar com a multidão? O que é que Jesus tem para dizer para aquele monte de gente que veio para ouvi-lo? Sabe qual vai ser o assunto de Cristo no monte? O assunto de Cristo no monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. Aliás, o capítulo 7, ele fecha o sermão da montanha. O capítulo 7, ele fecha o sermão do monte das bem-aventuranças. Mas você sabe o que Jesus se interessou em falar com as pessoas? E ele não falou uma única vez, ele falou 9, para garantir que as pessoas entendessem. O assunto de Jesus para o povo que estava lá ouvindo Cristo era: seja feliz. O assunto que Jesus quis falar com aquele bando de gente era: seja feliz. E ele começa dizendo no capítulo 5 exatamente isso, do verso 4 ao versículo 11, ele fala 9 vezes: bem-aventurados sois, diga. Na verdade, a palavra ou a frase bem-aventurado seria melhor traduzido se fosse felizes serão. Essa seria a melhor tradução. Eu até escrevi na minha Bíblia esta frase: como são felizes. Foi isso que Jesus escolheu falar com aquela multidão de quase 20 mil, talvez até mais de 20 mil. Como são felizes. A mensagem de Jesus vai tratar de felicidade. E aí, por 9 vezes, ele começa no verso 3 e diz: como são felizes. E aí vai dizendo, no verso 3, no verso 5, no verso 6, no verso 7, no verso 9, no verso 10,
E no verso 11, ele diz a mesma coisa. Como são felizes. Parece que Jesus entendeu direitinho o que é que nos enfraquece, o que é que nos empobrece como seres humanos, o que é que rouba a nossa energia, a nossa força, e o que é que nos fortalece, nos dá energia, e nos dá ânimo, e nos dá força para vivermos essa vida, e lutarmos as guerras dessa vida, e sairmos dela mais que vencedores. Parece que Jesus sabia direitinho qual era o principal mal do ser humano. Em nenhum outro lugar no ministério de Jesus, enquanto ele pregou profeticamente, ele falou tanto de um assunto como felicidade. Isso mostra que Jesus está interessado em que você seja feliz. Isso mostra que Jesus olha para você e ele não somente sente suas dores. Isso mostra que Jesus olha para mim e para você e não somente sabe o que é que nos derrota. Ele não somente sabe o que é que nos entristece, o que é que nos angustia, o que é que nos causa medo, o que nos faz nos isolarmos, nos afastarmos. O que é que muitas vezes tem gente que pensa até em dar cabo da sua vida. Parece que Jesus entendeu direitinho. Eu vivi um momento na minha vida em que eu fiquei profundamente triste. Não é errado ficar triste. Só que Deus não chamou você para viver triste. Tristezas fazem parte da vida. Jesus disse, nesse mundo vocês terão tristezas. Eu vivi um tempo da minha vida em que parecia que a minha vida tinha acabado. Por quê? Porque eu confundi. Eu confundi que as coisas da minha vida eram a minha vida. Eu confundi que a minha realização era a minha vida. Eu confundi que a minha família era a minha vida. Eu confundi que meu dinheiro era a minha vida. Eu confundi que meu futuro promissor era a minha vida. Eu confundi que os meus amigos de um determinado lugar eram a minha vida. Eu confundi que as minhas alegrias de poder fazer coisas, comer em certos lugares, viajar para certos lugares, eram a minha vida. Eu confundi até mesmo que ajudar pessoas era a minha vida. Eu confundi que ajudar pessoas era a minha vida. E aí Deus permitiu que todas essas coisas fossem tiradas da minha vida. E qual é a consequência quando tudo sai do seu controle? Qual é o resultado quando tudo sai do seu controle? O resultado é que a gente começa a achar que a gente perdeu a vida. Mal eu sabia que a minha verdadeira vida estava prestes a começar. Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele sabe direitinho a escravidão que está na vida de cada um. Mas Ele não somente sabe a escravidão, a dor e as tristezas, mas Ele fez algo para mudar isso para valer. E Ele fez algo para mudar para valer e para sempre, se a gente permitir, se a gente crer, se a gente abraçar a verdade de Deus, nós vamos provar uma alegria interior inigualável. Eu confundi tudo. Eu achei que as coisas da minha vida eram a minha vida. As coisas da minha vida não eram a minha vida, eu descobri. Só que num momento da minha história, na mais profunda tristeza, eu tinha perdido tudo. E eu comecei a achar que minha vida acabou. E quanto mais eu achava que as coisas que me acabaram com a minha vida, mais depressivo e angustiado eu ficava. Mais amedrontado eu ficava. Eu não sabia o que ia ser da minha vida. E um dia, mas olha só, mesmo esse sujeito deprimido, triste e azedo, era capaz de dar risada. Quantas pessoas são capazes de mostrar os dentes, mas por dentro estão sangrando? Eu era um desses.
eu sempre tive para mim que a gente deveria ser simpático. Eu era um simpático sangrando por dentro. Eu era um simpático morrendo por dentro. Eu era um contente triste por dentro. E sabe, Deus sabe o que acontece por dentro de nós, como ninguém. Deus sabe o que acontece com você como ninguém. Ele sabe até mesmo mais do que você mesmo. Ele te conhece e ele me conhece melhor do que eu mesmo. E um dia eu estava dirigindo meu carro na Ayrton Senna. Naquela época eu era vendedor de artigos para crianças, bebês. Eu tinha uma representação nessa área de coisas para nenê, berços, andadores, carrinhos, etc. e tal. E eu representava essa fábrica no Vale do Paraíba, então eu viajava para tudo quanto é lugar vendendo essas coisas. E um dia, imagina, um vendedor tem que estar sorrindo pra caramba, né? Como é que um vendedor vai vender se não sorri, não é simpático, não é positivo? Tem tanta gente sorridente, positiva, com frases de autoajuda na ponta da língua, mas por dentro está sangrando. Por dentro sangra. Deus sabe quando sangra. As pessoas podem não perceber você, minha querida. Meu amigo, as pessoas podem não perceber. Pode ser que as pessoas ao seu redor estejam desatentas a você. Mas eu quero te dizer que o Senhor que te ama não está desatento a você. Essa é a capacidade de Deus. Ele olha para todos deste mundo, mas Ele olha para cada um. Deus olha para todos, mas Ele olha para você. Deus olha para todos, mas Ele estende a mão para mim e para você. E um dia eu estava dirigindo meu carro e estava me sentindo tão triste, tão para baixo, tão sem destino, com medo do que seria o meu futuro, tão sem controle de nada. Tudo eu tinha perdido o controle. E eu gosto de controlar. Eu venho de uma família controladora. Eu e os meus irmãos sabemos disso. E um fica ajudando o outro. Olha, isso é controle, hein? Ah, está controlando demais. Somos em 4 irmãos. Eles dizem que eu aprendi mais rápido a descontrolar, a perder o controle. Graças a Deus. E eu estava dirigindo meu carro muito triste, muito quebrado. E era entardecer, eu estava voltando de outras cidades do Vale do Paraíba, indo para casa. E lá na frente eu vi um caminhão parado no acostamento com um triângulo, sabe? Parece que o carro quebrou, põe o triângulo no acostamento e o carro está lá. É um desses caminhõezinhos pequenos de carroceria de madeira, eu lembro como se fosse hoje. E à medida que eu fui acelerando e indo no meu caminho, um pensamento me assaltou, que pensou assim: nada mais existe mesmo. Acaba com isso. Tudo se foi. Acaba com isso. Acaba com essa dor. Acaba com essa sensação de que você perdeu tudo. Sua vida se foi. Acaba com isso. E se atira com o carro embaixo desse caminhão que está parado. Esse foi o pensamento que veio, que me assaltou. E até eu passar aquele caminhão, e eu passei. Eu estou aqui, gente, graças a Deus. Até eu passar o caminhão, irmãos, foi uma angústia interminável. E uma luta entre joga ou não joga, joga ou não joga, joga ou não... Acreditem, eu estava disposto a jogar meu carro. Eu cheguei até a dar uma acelerada nele, porque tinha que garantir que eu ia acabar com a minha vida mesmo. Não podia bater de leve, senão eu ficava troncho. Eu tinha que bater bem batido, para acabar com tudo rápido. Poucas pessoas sabem disso. Agora parece que a torcida do Corinthians vai ficar fazendo. Você sabe de uma coisa? Não importa o que a gente vive, o que a gente passa,
os buracos dentro da gente, as necessidades, as angústias, os medos, as incertezas. Acredite, quando Deus está disposto, e Ele está, a trazer alguém de volta para si, para a vida dele, Ele vai livrar você de qualquer coisa. E eu posso garantir a você que está aqui nessa manhã que Deus está de olho em você, mas não no sentido de te julgar, mas no sentido de te salvar. E a maior prova é que você está aqui me ouvindo nessa mensagem, nessa manhã. Porque se não fosse verdade, você não estaria aqui. Talvez você estaria pulando da ponte. Talvez você já tivesse pulado da ponte. Talvez tenham várias pessoas aqui que já pensaram em dar cabo da sua vida. Por esse ou por aquele motivo. E tem gente que nunca teve coragem de falar disso. Com medo do que os outros vão pensar. Olha aí, um suicida. Gente, sem Jesus eu sou tudo que você pode imaginar. Mas com Jesus eu tenho o segredo da vida e da alegria. Sem Jesus eu sou capaz de qualquer coisa que sua mente possa pensar. Mas com Jesus eu também posso todas as coisas para o bem. E naquele dia Ele não permitiu que eu batesse e jogasse meu carro lá. E o trabalho dele durou bastante na minha vida. E durou, ainda está durando. O projeto de Deus não é de nos destruir, o projeto de Deus é de nos salvar e nos fazer viver feliz. Mas acredite, eu ia jogar meu carro embaixo de um caminhão porque eu achava que perder as coisas da vida era perder a vida. Graças a Deus eu não penso mais assim. Perder as coisas da vida é só perder as coisas da vida, mas a minha vida continua preciosa para Deus. Não é à toa que Jesus, no seu Sermão do Monte, ele começa dizendo 9 vezes, como são felizes, vamos dizer. E aí ele vai dizendo um monte de coisas sobre como são felizes. Por exemplo, ele diz como são felizes os pobres de espírito. Ele diz como são felizes os humildes. Ele diz como são felizes os que têm fome e sede de justiça. Ele diz como são felizes os pacificadores. Ele diz como são felizes os puros de coração. Ele diz como são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E ele vai falando como são felizes. E aí em todo o Sermão do Monte ele vai falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra traz felicidade. Tudo isso é o Sermão da felicidade. Se eu fosse dar um tema para o Sermão do Monte, eu nem chamaria do Sermão do Monte, eu chamaria do Sermão da felicidade. Quer ser feliz, meu irmão? Leia capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Porque é a mensagem mais longa de Cristo. É a mensagem mais falada em toda a história da cristandade. E sobre o que Jesus fala nessa mensagem extraordinária? Ele fala sobre como ser feliz. Só que, fechando o capítulo da felicidade, fechando o sermão da felicidade, o que Jesus faz? Ele termina falando sobre julgar. E aí você leu comigo o capítulo 7, verso de número 1, que diz, não julguem. Podemos lembrar? Só a primeira parte. Você sabe que o nosso grande objetivo na vida como cristãos não é parecer com Paulo. Eu sei que a gente gosta de alguns autores da Bíblia, de alguns personagens na Bíblia. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum a gente gostar. Eu mesmo gosto muito de Elias. Eu mesmo admiro muito Paulo. Eu mesmo admiro muito Moisés. Moisés é o cara que disse, se eu não tiver sua presença comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu admiro Moisés por isso. É um cara que pensa, eu quero tua presença. Sem a sua presença eu não faço nada. Mas com a sua presença eu vou onde for. Na presença do faraó, para o deserto, para onde for. Com a sua presença eu estou disposto a ir para onde for. Mas sem a sua presença não me faça mexer daqui. Moisés é esse cara. E está tudo bem a gente gostar de certos personagens na Bíblia. Do Velho Testamento, profetas, reis.
Uns gostam de Davi demais, outros se identificam com Tiago, outros com Zacarias, outros com o profeta Isaías. Mas sabe que mesmo que a gente admire muitos escritores e personagens da Bíblia, nós precisamos olhar para Jesus. Deus não nos chamou para a gente ficar prestando atenção em nenhum apóstolo, nem profeta. Não é com o apóstolo Paulo que você tem que se parecer, nem eu, nem com Moisés, nem com Elias, nem com Eliseu. Por mais que a gente admire esses homens, eles são só homens. O autor da vida é Jesus Cristo. E nós precisamos nos espelhar em Cristo. E quando você olha para Cristo, por exemplo, lá no capítulo de número 11 de Isaías, as pessoas que estudam a Bíblia dizem que Isaías é o livro mais evangelho do Velho Testamento. Não tem quem fale mais de Jesus do que Isaías. E quando Isaías vai falar de Jesus, no capítulo 11 de Isaías, é um texto profético a respeito da vinda do Messias. Isaías foi escrito 800 anos antes de Jesus nascer. E o que ele tem a dizer de Jesus? Ele diz isso. Um dos lugares que ele fala profeticamente de Cristo, sem usar o nome de Jesus, ele diz: um ramo sucederá um tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo é Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria. O Espírito que dá entendimento. O Espírito que dá conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E aí no verso de número 3 ele diz assim: e ele se inspirará no temor do Senhor. Diga isso. A King James, KJA, King James atualizada, é uma Bíblia, King James, escrita nos anos de 1600 e alguma coisa. A King James, ela escreve esse mesmo texto assim: o amor referente a Yahweh será a fonte da inspiração e da sua inspiração. O amor a Deus será a fonte da sua inspiração, falando de Jesus. Mas o que mais me impressiona nesse texto que é profético sobre Jesus é o que esse Jesus faria e o que ele não faria. E o texto diz assim, verso 3: não julgará pela aparência. Uma coisa que Jesus não faria era julgar pela aparência. Nem decidirá com base no que ouviu. Diga comigo, ele não julgará pela aparência. Nem decidirá com base no que ouviu. Está aí duas coisas que a gente vive fazendo. A gente julga as pessoas, a gente julga as coisas, a gente julga as situações pela aparência dela. E quando a gente julga as pessoas pela aparência, quando a gente julga as situações pela aparência, quando a gente julga as coisas pela aparência, a gente pode cometer um grande erro. Sabe por quê? Porque está escrito para a gente não julgar. E por que você acha que está escrito para não julgar? Porque a gente não tem condição de julgar. Em nós mesmos, nós não temos condição. Por que nós não temos condição de julgar? Eu vou lembrar uma história para vocês. Vocês conhecem, muitos de vocês conhecem essa história. Deus tinha deposto Saul como rei de Israel. Até então o rei de Israel era um homem chamado Saul. E Deus não se agradou mais de Saul, chamou o profeta Samuel e disse: vai até a casa de Jessé. E lá na casa de Jessé eu escolhi um rei para governar Israel. Disse Deus para o profeta Samuel. Aí o profeta Samuel foi até o pai dos meninos, a casa de Jessé, e falou: olha, tal dia eu vou lá na sua casa, porque Deus escolheu um rei na sua casa. Só que é o seguinte, o Jessé, que era o pai, que recebeu o profeta,
Ele tinha vários filhos, eu não me lembro quantos, mas eram vários filhos, homens. E o profeta disse, na sua casa Deus escolheu um rei. Então vai lá e arruma eles que eu estou chegando já já. E no dia, a hora marcada, tudo direitinho, o profeta apareceu e tocou a campainha. Pim-blém. Esse é o pim-blém da casa de Jessé. O Jessé, que era o pai, abre a porta, é o profeta Samuel. E aí o profeta falou, está tudo pronto, seus filhos estão em ordem, eu vou escolher o rei. A hora que o profeta entra na casa, e era profeta. E era profeta. A hora que o profeta entra na casa, quem ele vê? O bonitão. Ele vê o bonitão, os olhos dele vai direto para o bonitão. Bonitão, grandão, fortão, caçador. E aí o que o profeta faz? Para ungir, naquela época não tinha urna eletrônica, nem voto eletrônico. Ainda bem. E aí o que aconteceu? Vamos voltar para cá, gente. O profeta, que era aquele que elegia o rei por ordem de Deus, ele pegou uma botija de azeite e quem ele derramasse o azeite, não era uma botijinha dessa, era um negócio de couro grande, e ele derramava o azeite, pronto, está eleito o rei, acabou. Deus ungiu aquele lá como rei. E aí o que o profeta fez? Ele olhou para o bonitão, para o caçador, para o fortão e disse, está escrito isso em 1º, 2º Samuel, Crônicas, e disse, certamente está diante dos meus olhos o próximo rei de Israel. Pegou a botija e já ia lá, ó. E aí Deus gritou do céu, para! Impediu Samuel de cometer uma loucura, e era profeta. Impediu Samuel de cometer uma loucura. Nós podemos ser profeta o que for, mas se nós não esperarmos pelo Senhor direitinho, para enxergar as coisas direitinho, a gente pode cometer erro. Não se precipite no seu julgamento, você pode estar aceitando a pessoa errada e rejeitando a pessoa certa. Você pode estar rejeitando uma situação que Deus preparou para você, para trabalhar com você. Você pode estar amaldiçoando uma situação na sua vida e Deus está usando essa situação para transformar a sua vida naquilo que você quer. Cuidado para não se precipitar no seu julgamento, nem das pessoas, nem das situações, nem das circunstâncias, nem das coisas. Deus gritou para o profeta Samuel, para! E Deus deu a maior lição que jamais um profeta deveria ter que aprender. E Deus disse para Samuel, os homens veem a aparência, mas eu peso os corações. Minha irmã, cuidado com o seu julgamento das coisas. Meu irmão, cuidado com o seu julgamento do momento que você vive, das coisas que estão acontecendo na sua vida. Não se precipite, porque se você se precipitar achando que tudo é mal na sua vida, você pode perder a mão de Deus que quer fazer de você algo maravilhoso. O segredo não é brigar com o que está acontecendo fora de você. O segredo é se entregar àquele que julga com justiça. O segredo é depender daquele que sabe todas as coisas. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12 apóstolos. Quem traiu Jesus? Judas. E depois que Judas traiu Jesus, o que Judas fez? Se enforcou, se matou. Sim ou não? Ele traiu Jesus e depois ele se enforcou. Então de 12 ficou 11. Depois do Pentecostes, os apóstolos se reuniram, 11. E disseram uns aos outros, nós precisamos de alguém mais para fechar o número 12. Éramos 12, precisamos continuar com 12. E aí escolheram alguns homens, Filipe, Tomé, Matias, etc. Vamos pegar esses homens, os melhores homens, e vamos consultar a Deus. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 1. E diz o texto que os apóstolos se reuniram.
e fizeram a seguinte oração. Quem eram? Os apóstolos. Para escolher o homem que ia completar o número 12. Pegaram os caras que eles escolheram, colocaram ali e oraram. E a oração dizia o seguinte: Deus Todo-Poderoso, você que conhece os corações, mostra qual desses o Senhor escolheu. O que está acontecendo na sua vida, minha irmã ou meu irmão? Olhe para o coração. Cuidado para não rejeitar algo que Deus está permitindo na sua vida para transformar em algo muito melhor. Para transformar você em algo muito melhor. Cuidado para não rejeitar a mão de Deus. Cuidado para não rejeitar as coisas de Deus. Cuidado para não aceitar as coisas só porque são bonitas e bem vistas. Se você quer ser feliz, pare de julgar. Aliás, para a gente fechar, eu preciso fechar. Estou indo longe. Eu preciso fechar. A questão não é julgar ou não julgar. Esse de verdade não é a questão. Porque o próprio Isaías diz que Jesus julgaria. Mas ele julgaria com base em Deus, não pela vista. Não pelo que ouviu. Quando você ouvir algo, pergunte o que Deus pensa. Quando você ver algo, pergunte o que Deus pensa. Quando você estiver passando por uma situação, por pior e mais monstruosa que ela seja, se ela abrir a boca e mostrar os dentes feios para você, a situação da sua vida, pergunte o que Deus pensa. Não tenha medo de dentes arreganhados para você. Não tenha medo de cão bravo. Tenha certeza que o Senhor está com você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E não importa o que você está vivendo, não importa se é belo ou se é feio, a beleza não seduz a Deus, e a feiura não afasta Deus dela ou dele. A questão não é se é feio, se é belo, a questão é se Deus está naquilo ou não. Julgar é para quem busca Deus. O jeito certo é orar e pedir a Deus: Deus, o que o Senhor pensa do que eu estou passando? Porque nós temos a tendência de que quando for tudo bem a gente recebe. Ah, Deus é um Deus das coisas boas, então venha. Aí quando for coisa ruim, não. Coisa ruim não. Tudo que é ruim é do diabo, tudo que é bom é de Deus. Sim ou não? Não. Tem muita coisa ruim que é de Deus. A morte de Cristo foi uma coisa horrível, mas foi de Deus. A prisão de Paulo foi uma coisa horrível, mas foi de Deus. A prisão de João na ilha de Patmos foi uma coisa horrível, mas de lá nasceu o Apocalipse. A prisão de José foi uma coisa horrível, mas de lá nasceu o governador do Egito. Nem sempre as coisas ruins são do mal. E mesmo que sejam do mal, se você ama Deus e busca Deus, Ele é capaz de pegar as situações do mal e transformar para o seu bem. Amém? Julgar. Quero que Deus abençoe você que está no vídeo até agora. Que Ele ajude você a andar no Espírito de maneira que você possa julgar. Não pela carne, nem pela aparência, nem pelo que você ouve, mas pelo Espírito. Deus te abençoe. Deus te abençoe.